E o tema da nossa mensagem é um coração aquecido. Aí eu faço aquela pergunta, né, que o nosso pastor sempre faz: quem aí está feliz com Jesus e com o coração aquecido? Amém? Pelo jeito tem alguns que o coração não está tão aquecido assim não. Eu vou perguntar de novo: quem está feliz com Jesus e com o coração em chamas? Espero que você não tenha respondido só em virtude da minha pergunta. Espero que de fato o seu coração esteja aquecido. Mas para aqueles que o coração não está tão aquecido, eu tenho certeza que até o final dessa mensagem o Espírito Santo de Deus vai te tocar aí onde você está. Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas 24, verso 32. A gente não perde esse costume de pedir para abrir a Bíblia, né? Mas parece que a gente não abre mais a Bíblia. Mídia, projeta para nós aí Lucas 24, 32. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Esse texto é um texto muito marcante, é um texto um tanto quanto conhecido no nosso meio. O capítulo 24 de Lucas, ele relata um momento chave da ressurreição de Jesus. Uma das doutrinas centrais do Evangelho, centrais do cristianismo, é o fato de Jesus ter sido ressuscitado. Ele ressuscitou, ele não está mais naquela tumba. Se você for hoje no sepulcro de Maomé, vai ter lá os restos mortais dele. Se você for hoje na tumba de Buda, vai ter lá os restos mortais dele. Mas se você for no sepulcro de Jesus, a tumba está vazia. Ele não está lá mais. E o capítulo 24 de Lucas remonta todo esse momento tão chave. Ele inicia o capítulo onde aquelas mulheres que eram ali as intercessoras de Jesus, que eram aquelas ajudadoras do seu ministério, elas vão então lá no sepulcro para passar mirra no corpo de Jesus, para visitar a sepultura, e elas chegam lá, vê a pedra fora do lugar, o sepulcro estava vazio, e elas logo já ficam espantadas, estarrecidas, e elas se encontram com dois anjos, e os anjos então falam para elas: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Elas saem daquela experiência marcante, cheias de fé, cheias de intrepidez, e elas saem dali correndo para contar para o restante dos discípulos, os discípulos que estavam já desistidos, desanimados, estavam cabisbaixo, porque de fato eles viram aquele que seria o remidor de Israel, aquele que eles acreditavam ser o novo rei dos judeus, ser crucificado. Eles estavam frustrados porque viram o seu mestre ser crucificado. E elas chegam para dar essa notícia: olha, ele não está lá mais, nós encontramos os anjos. E eles não acreditaram naquele discurso, eles não creram no que aquelas mulheres falaram. E Pedro, como o mais afoito da equipe, o mais impulsivo da equipe, sai correndo e vai lá ver o que aconteceu. Ele vai lá conferir o buraco, a sepultura, e ele chega lá e encontra só as faixas ali, os restos daquilo que foi o sepultamento do Senhor, e ele sai desesperado com aquela situação, e o texto continua narrando, quando então o texto mostra dois discípulos no caminho para Emaús, a partir do versículo 13 do capítulo 64 de Lucas. E os discípulos então, como aqueles outros que estavam desanimados, estavam também tristes, cabisbaixos, andando. O texto começa dizendo no versículo 13 que eles estavam a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Por que o texto destaca que eles estavam longe de Jerusalém? Porque
o fato é que o Senhor disse para eles permanecerem em Jerusalém, e eles já não estavam mais permanecendo na palavra do Senhor, eles já não estavam mais permanecendo naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles. Eles desistiram, eles estavam longe do propósito de Deus, 11 quilômetros do propósito. Em outras versões fala alguns campos de futebol, algumas quadras, né? E eu gostei dessa versão que fala exatamente 11 quilômetros, uma distância considerável do propósito. E eles estavam então indo para Emaús, conversando, e de repente, do nada, Jesus entra no meio deles e começa a caminhar com eles, e Jesus, como quem não quer nada, já com o corpo glorificado, já com o corpo ressurreto, Jesus fala para eles: olha, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí cabisbaixo? E aí um dos discípulos, chamado Cleopas, olha para o Senhor, ainda não identificando que era o Messias, que era o Cristo, que um dia fora crucificado. Eles então perguntam: olha, só você que é visitante aqui de Israel, não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Você não sabe ainda o que aconteceu em Jerusalém? E ele começa a falar para o próprio Jesus que o Senhor havia sido crucificado. Ele explica detalhe por detalhe. E quando ele termina de explicar para Jesus o que havia acontecido com o próprio Jesus, Jesus olha para eles e chama a atenção deles e fala assim para eles: ó nécios e tardios em crer, por que vocês não creram? Não tinha que acontecer conforme o que estava escrito? Não estava escrito nas Escrituras que ele haveria de morrer e que ele iria ressuscitar no terceiro dia? E aí o Senhor Jesus começa a abrir as Escrituras e ensinar para eles, e o texto diz que eles não tiveram revelação de quem estava caminhando ao lado deles. E aí você pode ficar aí abismado, né? Mas como pode? Como alguém pode andar do lado de Jesus e não perceber que está andando do lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como pode alguém andar do lado do Criador dos céus e da terra e não perceber o ambiente de glória que emanava dele? E aí eu te digo que pode sim. Você pode participar de um culto como esse e sair da mesma forma que você entrou. Você pode participar de uma reunião de oração, onde o irmão que está do seu lado está chorando, está se derramando no Senhor, está abrindo o coração, está ali tocando no Senhor, sendo tocado pelo Espírito de Deus, e você estar apático, e você estar frio. Por que a frieza nos atinge? E eu queria falar sobre o coração aquecido nessa noite. Eu queria falar um pouco sobre as coisas do coração. Aí você pode se perguntar: poxa, o pastor hoje ele está romântico, ele vai falar do coração? Pode ser também. Isso é tão precioso nas Escrituras, que existe um livro na Bíblia de romance, mas é o romance da igreja com o seu noivo amado Jesus, que é o Cantares de Salomão. Salomão, quando escreve os poemas de Salomão, de Cântico dos Cânticos, ele está ali relatando o seu romance, e o Senhor permitiu que isso fosse entrado no cânon bíblico para exemplificar aquilo que deve ser a nossa paixão pelo Senhor, para exemplificar aquilo que deve ser o desejo e o anseio do nosso coração para com o Senhor. Por que nós esfriamos? Por que ficamos apáticos? Em Números, capítulo 21, verso 5, está escrito: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Em outra versão diz: nós estamos cansados desse pão desprezível.
Esse é o coração do povo, como disse o irmão William aqui na ordem de culto, falando sobre o povo que seguiu o Senhor no deserto, e que foi sustentado, que foi suprido nas suas vestimentas, que foi suprido na sua saúde, que quando faltava água, fazia a água sair da rocha, que quando precisava comer, fazia com que isso descesse do céu. Esse povo que experimentou todos esses milagres, e mesmo assim, chegou um momento, estamos cansados desse pão vil, estamos cansados, estamos desistidos, estamos desanimados. Você já conversou com alguém e de repente a pessoa fala assim para você: eu estou me sentindo cansado, eu estou precisando me afastar um pouco da célula, eu estou precisando me afastar um pouco da igreja, eu estou precisando ter um tempo para mim, eu estou precisando ter um tempo para o meu deleite, para o meu descanso. Às vezes o nosso conceito de descanso é aquele descanso florido, hollywoodiano, de um céu que só existe em Hollywood, aonde você chega nesse ambiente e tem lá uma rede na sombra, né? E lá duas pessoas com uma palmeira na mão, fazendo ventinho, e outra pessoa do outro lado botando caroço de uva na sua boca, né? Esse é o conceito de descanso que nós temos. Mas não é isso que diz as Escrituras. Provérbios capítulo 27, verso 7, diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu brinquei com os irmãos de manhã e falei: olha, na versão mineirês, diz assim: barriga cheia, goiaba tem bicho. Quando você está num ambiente de fartura, a tendência de você se acostumar com aquilo, né? Quem é que gosta muito de camarão? Tem alguns aí que tem até alergia. O Pedro ficou quietinho na dele ali, ele nem levantou a mão. Ele gosta, mas ele não pode nem com cheiro. Mas o fato é que se você resolver comer camarão todo dia, experimenta. No almoço, na janta, na segunda, na terça, na quarta, camarão de novo, bobó de camarão, camarão frito, espetinho de camarão, camarão assado, camarão com peixe, camarão na muqueca. Come camarão todo dia. Depois de 10 dias, você vai olhar para o camarão e vai falar assim: não tem outra coisa, não? Esse era o sentimento do povo enquanto estava comendo maná. A Bíblia diz que quando caiu o maná a primeira vez, o nome maná significa o que é isso? Mas o que é isso do ponto de vista de ficar com o coração extasiado com o milagre. É como se eles tivessem pegado aquele primeiro pedaço de pão a primeira vez, olhado naquele pão e falado: uau, que milagre poderoso, isso aqui é de comer. Isso aqui vai suprir a nossa fome. É Deus enviando do céu uma provisão que nós ainda não tínhamos visto. Eles ficaram espantados. O nome maná significa o que é isso? Do ponto de vista da expectativa, da alegria, da contemplação, do espanto bom, né? Essa expressão estarrecido, extasiado, nós cantamos aqui, né? Na música Apocalipse, extasiado. Extasiado, quem está extasiado está assim, está, uau, não consegue nem respirar direito, de contemplação e alegria. Foi a primeira vez que eles pegaram no maná, mas o tempo passou, o tempo foi passando, e o tempo é sinônimo de morte. Quanto mais o tempo passa, né? Às vezes a gente ouve aí fora: não, deixa o tempo passar que o tempo cura. Não, o tempo não cura nada. O tempo passa e as coisas só pioram. Se for problema mal resolvido, se for uma mágoa, se for uma necessidade de perdão, se for algo que precisa ser resolvido, ser restituído, precisa ser resolvido para ontem. A Bíblia diz que nós não devemos deixar pôr o sol sobre a nossa ira.
Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje. E o tempo vai passando, então nós vamos nos aproximando cada vez mais da morte. Isso é fato. Não precisa ser nenhum profeta do caos para dizer que, à medida que o tempo passa, os cabelos vão branqueando, nós vamos ficando mais velhos e nós estamos numa fila do tempo que culmina nessa vida terrena, encerrar o nosso propósito. E assim como o tempo é morte, a tendência é o desânimo chegar. A tendência é tudo virar rotina, tudo virar mesmice. Assim é no trabalho, assim é no casamento, assim é a nossa vida espiritual. Foi assim com os discípulos no caminho de Emaús, que estavam desistidos porque viram seu mestre ser crucificado. Voltaram. Aqueles que eram pescador voltou a pescar. Aqueles que tinham abandonado o seu trabalho, o seu ganha-pão, a sua forma de viver, já estavam ali em crise. E agora? Né? O que fazer agora? O mestre se foi. E agora? Como vencer o desânimo? Como vencer a apatia espiritual? Como vencer o coração frio? Como Jesus restaurou o coração dos discípulos desistidos? Como Jesus lhes aqueceu novamente o coração? Primeiro, agora com essa introdução aí, você entendeu a introdução da mensagem? Você entendeu? Todo mundo está comigo aqui? Aperte os cintos aí agora que nós vamos decolar. Amém? Primeiro, Jesus combateu a incredulidade. Lucas 24, verso 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus exorta a incredulidade deles. Eles viram o Senhor sendo crucificado, mas o Senhor já havia dito que ele de fato iria ser entregue na cruz, que ele iria ser moído, que ele iria ser partido. Na última ceia, o Senhor profetizou isso. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será entregue por vós. O Senhor havia profetizado tudo o que iria acontecer. O fato é que eles não creram. O fato é que eles perderam a fé. Eles deixaram que a fé se esvaísse. A fé escorreu pelo vão dos dedos. E em outro texto, Jesus fala: que dificuldade que vocês têm de crer. Jesus sempre teve essa característica de exortar a incredulidade. Se você está num ambiente onde as pessoas estão sugando a sua fé, roubando a sua expectativa daquilo que Deus vai fazer, você precisa fazer como Jesus, você precisa confrontar a incredulidade, você precisa confrontar um ambiente contrário, contra aquilo que Deus já falou para você que vai acontecer, amém? Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, toda palavra contrária, toda arma forjada contra nós não prosperará. E o Senhor continua exortando. Em outro texto, né? Eu gosto muito desse momento tão chave, onde estava com Jesus no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles estavam ali orando. Jesus, o seu rosto resplandeceu, eles tiveram ali uma experiência sobrenatural, apareceu ali Moisés e Elias, e eles tiveram aquele tempo tão sublime. E eles então descem daquele monte, e logo que eles desceram daquele monte, aparece um pai com um filho possesso de demônios. Um menino que estava, ora caía no fogo, ora caía na água, um menino que estava cheio de demônios. E esse pai desesperado fala para Jesus: olha, mestre, os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio, só o Senhor vai resolver isso daqui. E Jesus, mais uma vez o Senhor confronta a incredulidade. E aí ele diz: ó geração incrédula, até quando perecereis? Até quando vocês vão perecer? Até quando vocês vão sofrer pela falta de fé?
E mais adiante, depois que o Senhor expulsou o demônio, ele diz, essa caça não sai a não ser através de jejum e oração. E o Senhor continua falando, olha, se vocês tiverem fé como a de um grão de mostarda, e o Senhor vai trazendo esse ensino acerca da fé. Mas antes de tudo, o Senhor confronta a falta de fé. Em outro momento, Jesus diz, ó Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu tentei agrupar vocês, ajuntar vocês como uma galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não reconheceram o tempo da minha visitação. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu queria cuidar de vocês, mas vocês não creram em mim. Em João capítulo 1, ele diz que ele veio para o que era seu. Quem que eram os seus? Os judeus. Mas os seus não receberam, não creram no Filho unigênito de Deus. Mas tantos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus confrontando a incredulidade. O Senhor Jesus confrontando a falta de fé. Novamente, em João 11, verso 40, o Senhor Jesus disse, não lhe falei que se você crer, verás a glória de Deus? Em Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pensa aí na sua mente, algo que você precisa que aconteça na sua vida. Imagine aí, vislumbre aí na sua mente. Tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para Deus. Para Deus, nada, vou repetir, nada é impossível. Nada é impossível. Mateus 21, verso 21, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Aí você pode dizer, pastor, mas isso não é literal. Tem umas coisas na Bíblia que não é literal. O princípio bíblico de interpretação das Escrituras é a literalidade das Escrituras. Sempre que você for ler um texto, você parte da premissa literal. Se está escrito, é porque está escrito. Se está escrito, é porque está escrito. É literal, é literal. Se a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, é porque é literal. O Senhor sabe do que Ele quer dizer com isso. Se está escrito, se o teu olho te fizer pecar, arranca ele, é melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois para o inferno. Se você não partir da primícia, que você tem coragem, você tem disposição, você tem ousadia de arrancar um pedaço do seu corpo para servir a Deus, se você não partir dessa ousadia, você vai ter problema com fé. Você vai ter problema com fé. Porque quando Jesus olha para aquele barco e fala para Pedro, fala, vem até onde eu estou. Jesus em cima do mar, uma espécie meio ali que um espírito, e eles olharam, eles imaginaram que era um fantasma, e aí Pedro falou, Senhor, se for o Senhor, manda eu ir, que eu vou. E o Senhor fala, vem. Imagina, se Pedro fica assim, será? Será que vai dar? Mas se eu pisar aqui, vai afundar. A lógica diz que se eu pisar aqui, não tem nada para me apoiar. Nós precisamos crer de forma ousada. Amém? Segundo, como então, de manhã, enquanto eu estava ministrando, alguém falou assim para mim, não, mas esse ponto seu sobre a fé, eu fiquei muito tentado, mas eu queria entender como é que eu faço para ter fé. E você deixou meio que subentendido ali e ficou meio solto. Eu queria entender o que eu faço para ter fé. Então, pega aí, segundo aí, liberou a palavra viva.
Você vai aprender agora como ter fé. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus é aquele que é a própria palavra viva. Ele abre a Bíblia e vai expor as Escrituras para os discípulos. Inicialmente, o Senhor, o Todo-Poderoso, que olha para os discípulos e chama eles de incrédulos, de nécios, de tardios em crer. Agora, o que ele faz? Ele começa a ensinar as Escrituras. Ele abre o texto, e ele abre o Velho Testamento, ele abre aquilo que já estava escrito a seu respeito. Jesus não está falando nada novo. Jesus está simplesmente certificando de si mesmo de acordo com o que já estava escrito. Ele começa a falar sobre o profeta, sobre os profetas, sobre Moisés, que o tabernáculo de Moisés, lá no Velho Testamento, apontava para aquilo que o próprio Senhor fez. Ele começa dizendo sobre Isaías capítulo 9, que profetizava que um menino ia nascer de uma virgem. E o Senhor começa então a liberar a palavra. O Senhor começa então a ensinar verdades eternas. Em Lucas capítulo 4, verso 4. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Em outro momento muito chave, eu queria abrir um parênteses aqui, para escapar um pouco de Lucas 24. Jesus enfrentou batalhas, enfrentou momentos chave no seu ministério. E um dos momentos muito chave foi o momento em que ele foi para o deserto enfrentar o próprio diabo, enfrentar o próprio Satanás. E a Bíblia diz que o diabo vinha trazendo um texto bíblico, vinha trazendo algo travestido de uma verdade, e o Senhor rebatia com o que está escrito. O Senhor rebatia com a palavra. O Senhor rebatia com a verdade eterna. O Senhor rebatia com o que está escrito. Em Lucas 4,4, o Senhor Jesus fala: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo vem e fala: olha, transforma essa pedra em pão. Se você é mesmo o Todo-Poderoso, se você é mesmo Filho de Deus, se você é mesmo aquele que pode fazer todas as coisas, então transforma essa pedra em pão. E o Senhor fala: está escrito. Está escrito aonde? Aonde? Nas Escrituras. Se você pegar Deuteronômio capítulo 8, verso 6, diz lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus reafirma as verdades que já estavam reveladas nas Escrituras. Em outro texto, Lucas 4:8, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em Lucas 4:12, Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O tempo todo Jesus, aquele que poderia simplesmente, num estralar de dedos, resolver qualquer situação, resolver de forma sobrenatural qualquer circunstância, mas ele volta e traz a verdade escrita. Por que Jesus, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso, ali naquele momento, andando com os discípulos no caminho de Emaús, imagino que o Senhor, se Ele quisesse, imagina, Jesus ali, né, suspenso assim, 1,5 metro de altura, corpo glorificado, né, e aí pessoal, eu sou o Messias, e estendesse a mão, mostrando os furos, mostrando os cravos na sua testa, e dizendo para eles o que precisa ser feito para que vocês creiam. Na mesma hora, todos eles iriam crer, mas o fato é que o Senhor faz questão de voltar para as Escrituras, para estabelecer aqui um princípio,
porque o Senhor não ficaria ali por muito tempo. Ele ficou por alguns dias, cumprindo ainda o seu propósito, mas logo ele foi assunto aos céus. Logo ele foi assunto aos céus. E o Senhor então estabelece o princípio do está escrito. Repita comigo, está escrito. João 1, a partir do verso 1, falei um pouco sobre esse texto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus e a palavra é uma coisa só. Jesus, no princípio, em Gênesis 1, era aquele que estava no centro do coração de Deus. Jesus e Deus é uma coisa só. Jesus e o centro do propósito de Deus, o centro do coração de Deus. E quando Deus libera essa palavra e diz, haja luz, houve luz. Ao som da voz de Deus, ao liberar a palavra de Deus, o fôlego da vida de Deus foi soprado sobre a terra, e nesse liberar de palavra houve criação. Assim como quando logo depois o Senhor cria o boneco de barro e sopra sobre o boneco. Só houve vida a partir do momento que o Senhor soprou, liberou o fôlego da palavra. A vida que está em Cristo, que flui através dessa verdade dita. Só nós, só os seres humanos, sobre toda a criação, tem essa capacidade de criar através daquilo que fala, tanto para a bênção como para a maldição. Nós temos na nossa língua o poder de abençoar e de amaldiçoar, porque está escrito, o Senhor disse que faria o homem a sua própria imagem e semelhança. Se Deus, sendo Deus, estabeleceu esse princípio, se na essência divina de Deus, Ele tem esse princípio de liberar a criação, liberar a palavra criativa, e Ele nos criou a sua imagem, nós também temos em nós a capacidade de criar, através da liberação dessa verdade, através de liberação dessas palavras. Por isso é tão precioso guardar aquilo que falamos. E tantas vezes nós acabamos falhando, declarando que não deve, falando que não deve, falando para um filho, falando para um colega de trabalho. Por isso tão precioso nós guardarmos aquilo que nós estamos falando. Mas para que nós tenhamos o cuidado e o zelo com o que falar, nós precisamos ter cuidado e zelo do nosso coração. Porque é do nosso coração que flui essas palavras. É desse coração aquecido, é desse coração em chamas, que flui a fonte daquilo que nós liberamos no dia a dia. Se você libera palavras de bênção, é sinal que a fonte está pura. Se você vai beber água e percebe, quando você abre a torneira e a água está suja, é sinal que a torneira está ruim? Não. Se você abrir a torneira por 5 minutos e a água continuar suja, é sinal que a fonte está ruim. É sinal que a caixa d'água talvez tenha alguma coisa morta lá dentro. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que flui as fontes da vida. É do coração que flui. Por isso tão precioso nós falarmos do segredo do coração nessa noite. Um coração aquecido, um coração em chamas. Mas como ativar essa preciosidade desse fogo no coração? Como ativar essa fé genuína? Romanos 10, verso 17, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Se a fé vem, ela não está.
Quantos concordam comigo? Você já tentou evangelizar alguém que você chegou e começou a falar de Jesus para a pessoa fala assim para você: não, eu tenho fé, rapaz, eu tenho muita fé, eu só não vou na igreja, eu não sou religioso como você, mas eu tenho fé. Que fé é essa? Se tem uma coisa que nós já nascemos com isso dentro de nós, é a capacidade de culto. Aonde você for sobre o planeta Terra, que tiver gente, lá vai ter culto. Se você for dentro de uma tribo indígena na Amazônia que nunca viu ser humano, você vai chegar lá e vai perceber culto, vai perceber capacidade do homem de crer em alguma coisa. Esses índios vão estar lá adorando um rio, uma onça que passou lá e matou a metade da aldeia, então eles passaram a adorar essa onça. Eles passaram então a adorar uma serpente que eles viram, uma sucuri gigante. Eles vão crer em alguma coisa, porque nós temos a capacidade de crer, mas isso é algo nato do homem. Mas a Bíblia diz que a fé é dom de Deus e não vem de nós. Efésios capítulo 2, verso 8, a fé é dom de Deus e não vem de nós, para que ninguém se glorie, porque senão um vai poder dizer para o outro: não, mas eu tenho mais fé do que você, eu sou mais capaz de crer do que você. Então isso vem de Deus, isso vem do alto. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, tudo que nós precisamos vem do Senhor. Se um dia você não entendeu o que está acontecendo lá na sua casa, na sua vida, fecha os seus olhos, levanta a mão para o céu e fala: Deus, tudo que eu preciso vem do Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, mas a fé vem. E se ela vem do céu, ela vem do Pai das luzes, ela vem daquele que criou os céus e a terra, porque está escrito que Ele colocou dentro de nós a eternidade. Essa expressão que diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade, é uma expressão tão grande, tão genuína, tão tremenda, que fala de fato desse buraco no nosso coração, desse anseio da nossa alma pelas coisas sobrenaturais, por questões, por questionamentos que nós muitas vezes não temos respostas. Isso fala da necessidade de ser tocado por esse fogo de Deus, de ter esse coração aquecido, dessa fé que fecha os olhos e simplesmente crê no dia mau. Isso fala de um coração faminto, de um coração sedento, de um coração que clama desesperadamente. Provérbios diz que a terra clama pela chuva, o fogo clama pelo combustível. Assim é o nosso coração. Às vezes aquela coisa que você amanhece falando assim: estou com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é. Quem já falou? Quem já usou essa expressão? Estou com vontade de comer um trem, não sei o quê. Vai na geladeira, abre a geladeira e olha de cima e embaixo, e a geladeira está cheia, glória a Deus por isso, mas você olha: não quero iogurte, não quero isso, não quero aquilo, tem carne, tem isso, tem aquilo outro, e você olha, depois você fecha a geladeira, vira as costas: mas parece que eu estou com fome de alguma coisa, eu não sei o quê. Isso é sede pela eternidade, isso é um coração ardendo que está ali tentando dizer de alguma forma, isso é um coração que está ali ansioso, desesperado por crer. A Bíblia diz que ninguém vai a Deus se Ele mesmo não nos atrair. Jesus disse isso: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a forma de Deus nos atrair para Ele mesmo é com esses desejos, esses anseios, esses anelos. A maneira de Deus tocar na criação. Terceiro, para parecer que está acabando, um coração aquecido. Então nós vimos que Jesus, Ele confrontou a fé, Jesus confronta
a incredulidade, Jesus confronta quando o homem esquece daquilo que é eterno. Mas essa fé, nós sabemos que não é uma fé humana, mas é uma fé sobrenatural, que só Deus pode liberar sobre nós. E aí nós vimos em Romanos capítulo 8, que o apóstolo Paulo diz que a fé vem, e ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso Jesus ensinava os discípulos através da palavra, através do está escrito. Por isso Jesus liberava essas verdades eternas com o objetivo de tocar e alcançar o coração e aquecer novamente esse coração que estava frio. E agora nós vamos ir um pouco mais a fundo. Um coração aquecido. Lucas 24, verso 32. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Quando Jesus foi caminhando com eles, foi explicando as Escrituras, Jesus foi falando acerca de si mesmo. De repente, eles chegam ali numa meio que encruzilhada, e aí Jesus faz de conta que ia para um lado e eles iam para o outro, e eles falam: olha, você não quer entrar para tomar um café, comer um pão de queijo? Nós vamos assar aqui um pãozinho de queijo, né? Bem mineiro. Não sei se não existia pão de queijo naquela época, mas queijo já existia, viu, Flávio? Já existia queijo. E eles então são convidados, eles convidam o mestre para entrar, Jesus senta com eles à mesa, Jesus continua repartindo com eles verdades eternas. A Bíblia diz que o Senhor partiu o pão. Quando o Senhor partiu o pão, eles olharam, eles ficaram tocados naquela hora. Era como se algo tivesse literalmente caído dos seus olhos, as escamas caíram dos olhos. Mesma experiência do apóstolo Paulo, quando tem aquele tombo, e ele fica cego por 3 dias, e de repente ele é curado, e as escamas saem dos olhos, ele começa a ver o sobrenatural, ele começa a fluir em milagres, ele começa a fluir no sobrenatural de Deus, e eles estão ali sentados, olhando Jesus, e vendo o jeito de Jesus falar, a maneira do Senhor falar, a maneira do Senhor partir o pão, é como se eles estivessem rebuscando no seu interior, mas quem falava dessa forma era o Mestre. Mas quem partia o pão dessa maneira era Jesus, era Ele que falava desse jeito. E eles estão ali naquele momento de vislumbre, na presença do Senhor, enquanto Ele partia o pão ali também é como um sinal e símbolo da própria palavra, porque está escrito, Deuteronômio 8, verso 3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E de repente, quando cai a ficha, Jesus some, desaparece. E aí eles liberam essa frase, esse versículo tão tremendo: não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras. O nosso coração não queimava, a nossa fé não foi ativada enquanto Ele estava falando aquilo. Quando Ele estava ali lendo as Escrituras para nós não fomos ativados. Por que que isso aconteceu com eles? Por quê? Porque Isaías diz que a palavra de Deus é como uma chuva que desce dos céus e cumpre o seu propósito na terra, ela não volta mais. Toda palavra que Deus libera, ela cumpre o seu propósito. E a palavra que Jesus liberou sobre eles foi de encontro no coração deles, construindo, edificando, solidificando, liberando fé, aquecendo em chamas aqueles corações. Assim precisa ser a palavra de Deus sobre a nossa vida. Assim precisa ser a palavra de Deus sobre a sua vida. Talvez você possa estar aí, né? Ah, pastor, mas para você que já estuda a Bíblia, é mais fácil, né? Eu às vezes escuto essas coisas, né? As pessoas falam: não, mas
Você é um estudioso das Escrituras. Não sou não, meu irmão. Comedor de arroz e feijão e queijo, igual você mesmo. Não sou esse expert, não. Eu um dia entendi a graça de Deus. Eu um dia entendi que sem Ele eu não sou nada. Um dia eu entendi que eu preciso, dia após dia, tomar a minha cruz e seguir o Mestre. Um dia eu entendi que eu preciso dessa fé que vem dEle e que eu, com o meu exercício, com a minha disciplina espiritual, eu não consigo produzir fé. Eu não consigo produzir fogo com as minhas mãos. A Bíblia fala de sacerdotes que produziram fogo no Velho Testamento e foram mortos. Nadab e Abiú entraram no tabernáculo e produziram fogo com as próprias mãos e foram fulminados pela presença de Deus. Deus não aceita. O fogo que acendia todo o sacrifício de culto no tabernáculo do Velho Testamento era um fogo que vinha do céu. Quando Elias orou no Monte Carmelo e ele clamou para que Deus recebesse aquele sacrifício, a Bíblia diz que o fogo veio e lambeu o sacrifício. A Bíblia diz que ele pediu para aprofundar mais ainda o rego ao redor do sacrifício e encher de água, e o fogo veio e consumiu o holocausto. Mas o fogo veio, o fogo não foi produzido. Elias não pegou um barril de diesel, esparramou em cima do sacrifício e pegou um isqueiro no bolso e não. Isso não é algo que nós podemos produzir, só Deus pode. Assim como a fé é algo que vem do céu. João 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Uau! Jesus se auto-intitulando o próprio pão. Esse pão que ele partiu e os discípulos tiveram seu coração aquecido. Nós precisamos de um evangelho que vai além da liturgia, que vai além de boas reuniões. Nós sabemos fazer boas reuniões, nós sabemos cantar boas canções, nós sabemos produzir boas reuniões, mas nós precisamos de algo que toque o nosso coração, não que nós sejamos capazes de produzir alguma coisa para provocar um sentimento. Esses dias eu estava vendo, não sei se era treinamento, que coisa que era, tinha um tanto de gente lá e dando grito de guerra, e fizeram um tapete de brasas, e tiraram o sapato, e foi todo mundo descalço, andar em cima daquelas brasas, e antes de andar em cima daquelas brasas, eles batiam no peito e falavam, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. E eles foram e andaram em cima das brasas. Realmente, o homem pode fazer muita coisa. O apóstolo Paulo, ele vem fazer um contraponto entre Agar e Rebeca. Ele vem, e Sara, Agar e Sara, as duas mulheres de Abraão. E ele fala que Agar era jovem e ela logo engravidou. Agar era a concubina de Abraão, e Abraão, quando tem o primeiro filho com ela, que é Ismael, ele sai fora do propósito de Deus, e Sara, que representa o propósito de Deus, já era velha, já não menstruava mais, já não tinha capacidade produtiva mais, mas quando o milagre veio, e aí Paulo vem dizer sobre essas duas mulheres, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, Sara poderia muito bem justificar o seu filho. Desculpe, Agar poderia muito bem justificar o seu filho, porque era jovem, tinha óvulos para isso. Humanamente falando, era capaz de fazer, mas Sara não. Sara reconheceu o milagre, o sobrenatural de Deus. Sara reconheceu que só Deus podia fazer. Eu não sei se você tem uma situação assim na sua vida.
Se Deus te trouxe aqui nessa noite, certamente você tem uma causa que só Deus pode resolver. Então você vem no lugar certo. Deus é Deus de causas impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Como manter esse fogo aceso? Como manter o coração ardendo? Perguntaram para o pastor Danduque, depois de 50 anos de ministério, e fizeram uma pergunta para ele: olha, como que você faz para manter a sua paixão por Jesus? Como que você faz para manter essa expectativa pela glória de Deus? Danduque já está com seus 84, 85 anos. Foi um grande apóstolo do avivamento no Brasil, final dos anos 80, década de 90, início dos anos 2000. E ele disse duas coisas: nós precisamos separar o ministério do sacerdócio. E o ministério fala daquilo que nós fazemos para Deus, na obra de Deus, na igreja, e fala também aquilo que nós fazemos no secular, no dia a dia, na nossa vida, nas nossas coisas do dia a dia. Mas o sacerdócio fala daquilo que eu faço a Deus, não para Deus, a Deus na vertical. O sacerdócio fala do meu devocional, o sacerdócio fala do meu tempo a sós com Deus, o sacerdócio fala da minha capacidade de ministrar a Deus. E ele disse: olha, o ministério é cheio de altos e baixos, como uma montanha russa. Um dia você está bem, outro dia as coisas não estão tão legal, um dia você está multiplicando célula, outro dia a célula não está, parece que está meio engripada, né? Parece que o povo desistiu, o povo sumiu, e está só o líder e o anfitrião, e aí você fala: ninguém quer nada com Deus, e de repente você fala: eu estou sendo rejeitado na minha liderança, e nós passamos, todos aqueles que se envolvem nas coisas de Deus, em algum momento você desanima. Você vai ver que as coisas parecem que nem sempre vai dar tudo certo. Mas o sacerdócio não. O sacerdócio é igual um foguete. Não o foguete do Elon Musk, que dá ré. Não, só sobe. É o foguete antigo, ortodoxo, tradicional. Só vai para cima. Só sobe, o amor só aumenta, o fogo só aumenta, o coração só fica aquecido, a paixão só fica aquecida. Nós queremos crer cada vez mais, nós queremos crer que podemos tocar em coisas que ainda não tocamos, nós queremos crer que Jesus ainda vai fazer um milagre na nossa vida, nós queremos crer que o Senhor ainda vai agir e que tantas e tantas promessas ainda estão por vir. Porque, de fato, o melhor está por vir. Isso não é um chavão. Por que o melhor está por vir? Porque eu estou crescendo de glória em glória. Porque eu estou rompendo dia após dia. Porque eu estou carregando a minha cruz dia após dia. E eu tenho que chegar lá no final da carreira e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, percorri a carreira que me foi proposta. Vai melhorar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: vai melhorar. Isso não é um chavão. Isso é algo que vem da parte de Deus. Porque de fato vai melhorar. Lá fora, deixa eu te contar um segredo aqui, fica bem atento a isso. Lá fora não existe boas notícias. Não estou te iludindo aqui com palavras de efeito. Se você abrir a internet, as notícias estão ruins. Notícia da economia, da guerra. Ontem lançaram um míssil lá em Tel Aviv, em Israel, e você vê só notícia ruim. O Biden desistiu da candidatura, e você fala: e a política, e é isso, e é guerra, e é não sei o quê, e o dólar, e tal, e a comida no Brasil está subindo de preço, e como é que eu vou fazer? E não vai sobrar o dinheiro do combustível, porque a gasolina está subindo. As notícias lá fora são más notícias. Mas eu tenho boas novas para te dar. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. Não temais as más notícias. É o que está escrito.
O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal, para nos dar um futuro glorioso. É o que está escrito em Jeremias, capítulo 11, se eu não estou enganado. Está lá na Bíblia, está lá em Jeremias. Você vai achar, lê o livro todinho, aproveita e decora o livro todinho que você vai achar isso lá. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Fique de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. E nós queremos ter um tempo de liberação do nosso coração. Eu queria que você orasse a Deus e falasse: Deus, eu preciso dessa fé. Eu não tenho essa fé humanamente falando. Eu preciso que o Senhor deposite essas verdades no meu coração.